Bom, no vídeo de hoje você vai aprender como fazer técnicas de pelo e cabelo. É uma das técnicas aí que muita gente não sabe fazer ou quando faz da forma errada. Então, o trabalho vai ser esse. Já estou com a pele artificial aqui, eu vou colar nela e eu vou estar mostrando todo o passo a passo que você precisa saber para fazer o efeito de pelo, cabelo. E isso já vai, você aprendendo uma técnica dessa, isso já vai facilitar para você estar aprendendo outras técnicas de barba, de textura, de pelos de animais, por exemplo, do leão, porque você pegando essa técnica é quase parecido, só que muda algumas coisas na hora de você estar executando. Essa técnica de cabelo e pelos também, né, que já vai agregar muito aí no seu aprendizado. E eu garanto que você vai evoluir você aprendendo essa técnica. Então, se você já caiu aqui, se inscreve no canal, deixa seu like. Inclusive, verifique também a descrição desse vídeo, que tem algumas informações, tem minhas redes sociais, tem a comunidade dos alunos, que é muito importante para você estar evoluindo também. Então, vamos lá para o conteúdo. Bom, pessoal, vamos lá. O decalque já está colado. Estou com a referência aqui do lado. Você sabe que toda vez que para fazer um trabalho, uma tatuagem ou um estudo que seja, é sempre bom ter a impressão, ter a referência do lado, a impressão, e no iPad ou no celular. Eu sempre uso o iPad, mas é isso. O importante é que você esteja com a referência do lado, para não ficar o mais próximo possível do local que você está tatuando. Então vamos lá, aqui tá o decalque, eu reforcei algumas coisas aqui que tinha ficado falhado. Vocês podem ver que ficou um pouco fraco, só que foi bom ter ficado assim, porque quando a gente finalizar o trabalho, não vai ficar aquele negócio muito roxo, como costuma ficar. Vou usar o preto puro e vou usar uma tonalidade mais clara, ou cinza. Eu coloquei nessa tonalidade mais clara 6 gotas de preto e o resto diluente e preto puro. Então a gente vai começar a fazer o tom mais claro. Ou seja, como eu já expliquei nas minhas aulas para você, eu gosto de começar pelo tom mais claro, porque uma tonalidade mais clara, eu posso vir trabalhando por camada, respeitando o tempo de pele, principalmente se for uma pele humana mesmo. Por quê? Porque eu sei que eu vou conseguir escurecer se eu quiser escurecer. Então, é melhor do que eu pegar o preto, já ir fazendo logo preto em tudo, e às vezes você se passa, deixa preto um local que não era para deixar, e aí não tem como você deixar mais claro. Se você já colocou preto, já foi. E com a tonalidade mais clara, a gente vai fazendo, escurecendo aos poucos por camada, como eu falei, respeitando a pele do cliente. Também você não vai ficar o tempo todo fazendo camada em cima de camada, senão você vai esfolar a pele do seu cliente, e não é isso que você quer. Então é o seguinte, vamos lá, começar. Eu tô na voltagem 6.6, começar a fazer esses pelos. Passei a vaselina agora, vamos começar com os pelinhos mais claro. Inclusive com a Magnum reta, fazendo esse movimento aqui de pêndulo. Fazendo esse movimento aqui. Você vê que os pelos já, querendo ou não, vai ganhando uma forma. A Magnum sempre de lado. Por que eu gosto de trabalhar de lado? Porque você vai fazer exatamente acompanhar a direção dos pelos. E aí você não vai fugir tanto da referência. E sempre prestando atenção na referência. Lembrando que você tem que sempre lembrar dos espaços onde vai entrar a luz. Então você já vai fazendo os pelos, já analisando a referência e percebendo onde vai ficar o espaço de luz. Você vê a mesma técnica. Aqui eu estou numa tonalidade mais clara, só que você já vai ver, você já dá para ver que o pelo vai ganhando forma. Isso exige paciência, gente. É o que eu falo. É o que eu falo. Tatuagem tá na moda agora. Eu falo isso em todas as minhas aulas. Tá na moda da galera quiser. Tá na moda do pessoal querer tá fazendo tatuagem em 2 horas. E cara, assim, como é que as pessoas querem correr em algo que precise de tempo? Porque tatuagem você precisa de tempo. Então é algo que nunca vai dar certo. É misturar pressa com qualidade. Então seja paciente. Olha o movimento da máquina como eu estou fazendo. Seja paciente, que seu trabalho com certeza vai ser um trabalho que vai ter qualidade. E é isso que você tem que entregar para seu cliente. E se você perceber, a agulha está sempre de lado.
Isso aqui vai ser uma aula curta, só que vai ser uma aula muito valiosa aí para você, porque é uma dúvida recorrente, é uma dúvida que muita gente tem, só que é difícil esses conteúdos, principalmente aqui no YouTube, e você acha pouquíssimos, e mesmo assim, às vezes, alguns conteúdos muito espalhados. Mas, como eu falei, eu me propus a ensinar aqui no YouTube todas as minhas técnicas, exatamente do jeito que eu trabalho, passar esse conhecimento, porque muita gente está começando agora e não sabe por onde começar. E o intuito do meu canal é esse, é fazer você evoluir, é trazer o conhecimento aí para a molecada que está começando agora. Bom, para você ver, eu fiz aqui, aqui você vê que eu já fui fazendo o degradê e estou fechando aqui. Só que é o seguinte, lembra que eu falei que você tem que deixar sempre os espaços da iluminação, porque esse efeito que você vai fazer é o que vai dar o volume do cabelo. Então, precisa você vir fechando tudo, você sempre presta atenção na referência, e na referência em si já tem um efeito de luz. Normalmente é por aqui pelo meio, esses espaços de luz que tem, normalmente é pelo meio. Então você vem com cuidado. E para você ver, desde o começo do trabalho, estou utilizando a mesma agulha, a mesma técnica, esse movimento de pêndulo com a agulha de lado, a Magnum Round de lado. Sempre respeitando os espaços de luz. E depois eu vou vir com uma tonalidade mais escura, fazendo o contraste, dando a profundidade. É isso que vai deixar seu trabalho, seu cabelo natural. E lembrando, você aprendendo essa técnica aqui, você vai utilizar muito nos seus trabalhos, muito mesmo. A maioria dos seus trabalhos sempre tem esse tipo de técnica, sempre exige de você esse tipo de técnica, de pelo, cabelo. A gente aqui agora está fazendo um cabelo, só que essa técnica a gente usa em vários outros desenhos. Então, o que você está aprendendo nessa aula, você vai usar em outros trabalhos também, de barba, enfim. Os pelinhos de barba é um pouco mais curto. Eu costumo usar muita bucha ou RL, porque os pelos são mais curtos, mas é praticamente a mesma técnica. Aqui eu já fechei mais ou menos a mecha do cabelo. Vocês vão ver, você vai ver quando eu colocar outra camada, como vai dar uma definida maior, como o cabelo vai ficar mais contrastado. Você vê que aí os pelos estão, o cabelo estão tudo, a maioria dos pelos estão indo para um só lugar, porque essa mecha, o pelo tá indo para um lugar só. Às vezes tem uns pelinhos desenquadrados, mas só que pelo menos esse aqui tem poucos pelos espalhado, ou alguns pelos indo ao contrário. Mas a gente pode fazer também, vai ser uns detalhezinhos que vai agregar muito aí no resultado final. Então, se der para fazer, faz. Deixa seu trabalho mais rico em detalhe, que com certeza você vai entregar um trabalho muito mais bonito, muito mais rico em detalhe para o seu cliente. Você veja, então, já estou escurecendo algumas mechas, que é o que a referência está me pedindo. E eu pesei mais um pouquinho a mão, mas estou utilizando a mesma técnica ainda. Só pesei um pouco a mão. Mas para você ver o detalhe que fica aqui do pelo já, o volume que dá. Aqui também tem algumas partes que estão um pouco mais escura. E sempre agulha de lado. Sempre você usando bastante vaselina. Se você tiver aqui na pele artificial, principalmente, se você tiver na pele normal humana, você sempre passa vaselina e tira o excesso. Para você ver. Agora eu tô vindo com a segunda camada, só que com a tonalidade do preto. Dando o volume dessa mecha aqui. E sempre fazendo a mesma técnica. Você tem que treinar essa técnica. Porque você pegando o efeito de luz,
tá? Sempre, às vezes, é por aqui. Tem algumas mechas que você vai encontrar esses efeitos de luz, tipo, em 2 locais. Só que, pelo menos nessa mecha aqui, esse efeito de luz é no meio. E aqui eu já venho com a tonalidade um pouco mais escura, repetindo o processo. Você lembra que eu falei que eu trabalho por camada? E venho escurecendo aos poucos. Então eu tô fazendo exatamente isso. Eu trabalho por camada, escurecendo aos poucos, porque eu tenho um controle melhor. Se eu já tivesse colocado o preto aqui e tivesse escurecendo um local que não era para escurecer tanto, eu agora não ia ter como mais clarear. Então, por isso que eu faço do mais claro, quando se trata de volume, de sombra, principalmente sombra, eu faço da tonalidade mais clara para mais escura. Agora, se é um trabalho que eu preciso estruturar para eu deixar o trabalho mais visível, deixar o trabalho mais desenhado, para não se perder na hora que eu estiver executando o trabalho, aí eu começo pela estrutura. Só que é uma realidade totalmente diferente, porque aqui eu estou fazendo pelos e eu preciso fazer o mais realista possível e fazer o mais detalhado possível para ter realmente o efeito de pelo. Então eu preciso trabalhar por camada. Agora, se for para estruturar algo, aí eu começo do preto puro, porque é totalmente diferente o objetivo. E pessoal, aqui você está vendo que o pelo automaticamente, você trabalhando assim, vai sendo construído aos poucos, sempre respeitando a pele. E aqui praticamente já está pronto. Você vê o efeito do cabelo, você vê que as tonalidades, você vê o volume, você vê a profundidade. Então é isso que você fazendo essa técnica correta, você vai chegar nesse resultado aqui, ó. E você vê, nessa parte do meio aqui, tá um pouco mais clara, porque é onde entraria o branco. Principalmente se eu tivesse uma pele humana aqui, entraria o branco aqui, nesses abertos aqui. É isso que vai dar o brilho do cabelo. Era essa técnica. Eu costumo não passar branco aqui nessas peles, porque querendo ou não vai mudar tanta coisa. Porque as peles já são brancas, e aí não vai mudar tanta coisa. Mas se fosse numa pele humana aqui, com certeza mudaria. E o trabalho ia ficar muito mais com contraste e dando brilho. Pronto, praticamente a gente finalizou. E tá aí o resultado, gente. Olha como esse efeito, esse cabelo saiu bem feito, saiu algo natural. Você vê que não tá aquele negócio grosseiro, porque utilizando a técnica certa. É isso que vai fazer você evoluir muito no seu trabalho. Aqui poderia ser uma barba também, se fosse uma barba lisa, porque esse cabelo aqui, essa mecha é um cabelo liso. Depois eu até posso mostrar aqui para vocês, fazendo outra aula com cabelo cacheado, com cabelo mais áspero. Mas pelo menos essa mecha é uma mecha que é lisa. Mas eu cheguei a um ótimo resultado. Você vê o contraste do cabelo, você vê as pontas começando um pouco mais escura e terminando com a tonalidade mais fraca. Aqui, nesses abertos aqui, eu tô repetindo, entraria o branco. Isso ia dar um detalhe, um efeito mais bonito pro cabelo. Então é isso, gente. Eu espero que você evoluiu bastante nessa aula. Confira a descrição aí do vídeo, da aula, porque eu vou colocar minhas redes sociais, o Instagram, meus 2 novos Instagram, porque como vocês sabem, minha conta caiu. Todas as contas que eu tinha caiu e eu tive que fazer tudo do zero. E pedir a Deus, né, para não cair novamente. Mas enfim, as contas são novas, eu vou estar postando bastante conteúdo, inclusive esses conteúdos assim, que eu tô postando aqui, mas eu vou postar alguns cortes lá também. E lá você vê meu dia a dia, você vê minha rotina no estúdio, alguns trabalhos que eu faço. Então vão lá, me siga. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. A gente vai ter bastante conteúdo toda semana. Você vê que eu acabei de fazer um workshop e a última aula fiz do workshop, e agora a gente começou a fazer esse projetinho aqui, que foi essa mecha de pelo. E essa pele ainda tem alguns locais que eu vou estar utilizando. Um trabalho que tenha mecha, que tenha um cabelo mais áspero ou um cabelo cacheado. Então eu vou estar trazendo aqui esses conteúdos nas próximas aulas. Então não deixe de se inscrever no canal, porque alguns conteúdos que eu vou estar postando aqui
que vai ajudar muito na sua evolução. E na minha também, porque eu estou ensinando para você aqui, mas automaticamente eu estou evoluindo e todo mundo cresce junto. Inclusive eu tenho uma comunidade também no WhatsApp, que está na descrição do vídeo. Lá você vai ter contato diretamente comigo, onde eu vou estar respondendo suas dúvidas, vendo o trabalho, o seu trabalho. Então é algo que vai ser um network muito importante aí, bom para todo mundo. Então é isso. Espero que você gostou do conteúdo. Deixa seu like e vamos para cima. Agora eu vou estar finalizando essa aula aqui e dar alguns recados para vocês. Tamo junto. Bom, e se você chegou até o final do vídeo, quero parabenizar você. E com certeza com esse conhecimento você vai evoluir muito aí nos seus trabalhos, no seu dia a dia, no seu estúdio. Ou se você não tiver estúdio, no seu espaço onde você trabalha. Ou você que está começando, ainda não tem um estúdio, está começando igual eu comecei, dividindo meu quarto com a maca. Então isso não é vergonha, mas eu creio que você está no lugar certo, porque eu queria ter alguém que me ensinasse. Eu queria ter aulas desse nível de conhecimento que tem no YouTube, só que na época não tinha tanto isso. Mas eu vim aqui e eu me propus a fazer esse tipo de conteúdo. Eu me propus a algum tempo atrás de trazer esse conteúdo, principalmente para você que está iniciando. Então, valeu, deixa seu like e fica até a próxima aula. Falou!